caros alunos. Aula de hoje nós falaremos sobre prospecção geoquímica e prospecção mineral. Na nossa introdução, nós vamos definir alguns termos, né? Na prospecção geoquímica e pesquisa mineral, constituem por atividades fundamentais para a implantação de qualquer empreendimento minerário. Esse empreendimento minerário é a exploração de minérios, exploração de bens minerais, exploração de compostos minerais e elementos químicos que são utilizados na indústria, que são utilizados na engenharia, que são utilizados dos mais diferentes fins. O empreendimento é subdividido em várias etapas de exploração. Fotogeologia e sensoriamento remoto, como sendo o primeiro passo. O mapeamento geológico e a caracterização tecnológica desses minérios. O planejamento e a execução de sondagens. O modelamento numérico e cálculo de reservas. E, por fim, a prospecção de jazidas e avaliação do potencial mineral destas áreas. Vamos ver, então, cada um desses itens. Quando nós consideramos a prospecção mineral, o que envolve? A prospecção mineral, ela agrupa uma série de atividades que visa a descoberta de corpos mineralizados, ou seja, daqueles corpos que contêm uma quantidade anômala de determinados elementos químicos ou minerais que me interessam economicamente falando. Pode ser realizadas em 3 etapas sucessivas. Primeira, esta fase envolve o reconhecimento geológico para a seleção desses alvos. Geralmente, essa primeira fase aqui, ela envolve trabalho de campo, coleta de amostras e depois a fase laboratório para que a gente faça a análise da concentração desses elementos químicos ou desses minerais. Segunda fase, são feitos estudos detalhados desses alvos, ou seja, desses locais onde realmente eu possa ter ou não a presença do mineral que me interessa, então eu tenho que fazer estudos mais detalhados para coletar maiores informações. E terceira, eu tenho que avaliar se esse alvo, se esse local onde possivelmente tenha essa concentração anômala desse elemento químico ou desse mineral que me interessa, ele pode ser avaliado em termos econômicos, ou seja, vale a pena eu explorá-lo? Se eu explorar esse bem mineral, eu vou receber algum tipo de lucro, alguma vantagem econômica? Essa é a intenção. Isso daqui, gente, é exemplo de uma aerofoto. Aerofotos são imagens em tons de cinza, onde eu posso ter informações sobre cidades, sobre áreas ocupadas, áreas que são agriculturáveis, áreas que contêm a mata original, vegetação original, áreas que podem mostrar para a gente áreas de reflorestamento e assim vai, de acordo com cada realidade de cada local onde foi realizada esta aerofoto. Para que vocês tenham ideia, as aerofotos foram feitas ou são feitas, né,
em aviões que possuem um instrumento acoplado de tal forma que ele vai tirando de tempos em tempos de uma determinada rota as fotos e as imagens. Observem que essas imagens aqui, de foto para foto, sempre tem cerca de 30% de um lado direito e 30% do lado esquerdo, comum com a próxima foto que estaria nas suas laterais direita e laterais esquerda, porque a aerofoto ela vai ser utilizada em um outro instrumento, né, que a gente vai verificar na próxima imagem. Aqui na estereoscopia, eu vou utilizar sempre aquelas aerofotos que foram retiradas de determinadas áreas. Observe que eu sempre utilizo as aerofotos aos pares, né? E verifique o seguinte, que eu sempre tenho que ter pelo menos 30%, né, de área que é coberta pela mesma região com essas duas aerofotos. Então, essas aerofotos aqui, elas vão fazer o seguinte, elas serão colocadas por debaixo desse instrumento, desse aparelho aqui, que chama-se estereoscópio. Esse estereoscópio é pela parte de dentro, isso daqui eu tenho um espelho na parte de dentro e aqui eu tenho outro espelho. Por essa região aqui desse instrumento, eu tenho um prisma, onde as imagens dessas fotos são refletidas no espelho e posteriormente enviadas dentro desse prisma. E aqui eu tenho as duas oculares, de tal maneira que eu tenho aqui dois pontos idênticos. Observando essas duas fotos, eu consigo uma visualização em 3 dimensões. Só que a imagem ela é preto e branco. Então, com isso, eu consigo fazer, por exemplo, se eu colocar em uma dessas duas fotografias aqui um papel vegetal e utilizar lápis colorido, eu posso fazer então o que seriam os nossos layers, ou, por exemplo, fazer os nossos mapas indicando, vamos colocar assim, em cor azul claro, ou seja, usando lápis azul claro, eu poderia fazer o desenho, a localização do que seria do meu lago. Em lápis verde claro, poderia ser aquelas áreas que eu identifico como sendo áreas cultivadas ou agriculturáveis. Em verde escuro, eu poderia colocar as áreas onde eu tenho mata nativa. E assim vai. Então, eu posso definir as cores para as áreas que eu vou localizar e desenhar em cima de um dos acetatos ou das folhas de papel vegetal que eu coloco em uma dessas duas fotos, de tal maneira que eu consigo fazer um mapa de interpretação. O interessante, gente, é que eu consigo visualizar em 3 dimensões. Então, eu tenho uma visão tridimensional apenas localizando essas duas fotos contíguas aqui por debaixo desse aparelho. Então, aqui mostra para gente, então seriam dois alunos, né? Fazendo estudo, ou pelo menos tentando visualizar como são essas interpretações aqui, utilizando as nossas aerofotos. Geralmente, as aerofotos são utilizadas em tons de cinza, correto? É de praxe essa verificação. Eventualmente, se você tiver fotografias coloridas, eventualmente você também pode utilizá-las, mas geralmente as fotos são em tons de cinza. Ultimamente, as fotos de satélites estão sendo mais comuns do que as aerofotos, estão substituindo aos poucos as aerofotos. Então, nesse caso, quando o satélite fotografa uma determinada região, ele vai, na realidade, a imagem vai captar aquela imagem refletida pela luz do Sol sobre a superfície do planeta. Essas imagens aqui, elas são compostas por diferentes canais, ou seja, as imagens refletidas de diferentes comprimentos de onda da mesma região. Então veja, imagem colorida natural de Ubatuba, que é esse resultado aqui, ó, tá? Obtido a partir das imagens ETM Landsat 7 dos canais 1, 2 e 3, com as cores azul, verde e vermelha, respectivamente. Ou seja, esses canais aqui indicam determinados comprimentos de ondas que são refletidas pela superfície do local onde é fotografado da luz do sol. Então, esses sensores, nesses canais distintos aqui, do modo como eu combino estes canais, eu combinei aqui canal 1, 2 e 3, eu consigo visualizar todas essas imagens com este resultado.
Então, com este resultado aqui, observem que eu tenho que chama maior atenção a posição da cidade de Ubatuba e também chama atenção para mim, olha esses detalhes aqui que eu tenho das serras e dos morros ao redor da cidade. Se eu mudasse a ordem e a disposição destes canais aqui, o resultado da imagem, a coloração seria diferente, como nós veremos daqui em alguns outros slides posteriormente, tá? Então, dependendo de como eu coloco a disposição desses canais, a ordem, né, desses canais, o meu resultado final vai ser diferenciado, ou seja, o resultado final vai me indicar o que eu quero visualizar. Ou seja, se eu quero visualizar regiões onde me mostra os declives desses morros aqui com evidência, então eu tenho que mudar a ordem destes canais, tá? Vamos ver os próximos slides aqui então. Esse é um exemplo que eu falei para vocês. Eu tenho uma imagem de satélite, fotos de satélite aqui, que mostra para gente o nosso litoral norte do estado de São Paulo. E esta região aqui, gente, é o nosso Vale do Paraíba. Olha o Vale do Paraíba aqui, olha a cidade de São Paulo aqui, gente. Se não me engano, São José dos Campos está localizado aqui. Aqui embaixo, São José dos Campos. São José dos Campos, Taubaté, Guará e assim vai. Então vejam, pela maneira como os três canais ou os canais que foram utilizados para fazer essa foto de satélite, a ordem que eu coloquei os três canais para visualização dessa foto, me está evidenciando o quê? A coloração aqui avermelhada, arroxeada, indicam as áreas ocupadas. Nós sabemos que as cidades não têm essa cor, tá? Mas a maneira como os canais das ondas que foram capturadas na imagem de satélite, eu consigo evidenciar então aqui pela coloração, eu evidencio então as ocupações humanas, as cidades que eu tenho. Observem também que entra mais em evidência, olha aqui a região da Serra da Mantiqueira e olha aqui a região da Serra do Mar. Então, da maneira como foi feito aqui, eu consigo ter mais ou menos uma visão tridimensional do que seria da área onde nós estamos ocupando, que é a área aqui do Vale do Paraíba, onde nós temos aqui Jacareí e São José dos Campos, essa região aqui. Então, observem que eu consigo ter praticamente uma visão quase que tridimensional dos platôs próximos à região aqui da Serra do Mar, muito próximos aqui ao próprio oceano, como também esta minha região aqui da Serra da Mantiqueira. Campos do Jordão, gente, olha Campos do Jordão aqui, ó. Olha só. E essas partes brancas aqui são as nuvens. Então, para você fazer essas fotos de satélite também, eu necessariamente tenho que ter um período do ano ou um momento da fotografia onde eu não tenha a presença de nuvens, porque senão as nuvens também vão aparecer nessa minha fotografia de satélite. Outro tipo de informação também pela fotografia de satélite, por exemplo, eu consigo visualizar os corpos d'água, eu consigo visualizar as regiões que são habitadas, inclusive também os prédios, as construções, as pontes, as represas, as regiões onde eu tenho o local agriculturável, né, as plantações, e aqui, por exemplo, também as regiões onde possuo uma vegetação nativa. Esse tipo de fotografia hoje em dia, pela nossa tecnologia e facilidade, a gente consegue até obter, por exemplo, através do Google Earth, aquele programa que hoje em dia a gente instala facilmente nos computadores, nos nossos computadores, tá? Antigamente essas imagens eram mais difíceis de serem obtidas. Na década de 80, na década de 90, por exemplo, se você precisasse de uma foto de satélite, era necessário você entrar em contato com o Ministério do Exército, requisitar a foto, pagar pela foto e explicar por que você está querendo essa foto de satélite. Era uma burocracia muito grande. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você simplesmente abre seu computador, instala um programa gratuito do Google Earth e você consegue ter a mesma fotografia dessa mesma área, tá? Bom, gente, antes de eu ir para campo, eu também necessito ter umas informações prévias sobre a área onde eu vou estudar.
Inicialmente, indica aqui esse mapinha aqui do lado, indica a localização da minha área em questão. Então, aqui seria o Parque Nacional da Tijuca, lá na cidade do Rio de Janeiro, seria a minha planta-chave, ou seja, a minha planta básica, onde eu estou localizando o ponto onde eu vou analisar e estudar. Se eu tenho dois mapas, o mapa de declividade e o mapa de uso de solo, mapa declividade indica o quê? Em percentagem a inclinação deste solo, a inclinação destas rochas. Observem que aqui esse marrom escuro indica para mim áreas onde eu tenho maior inclinação, áreas onde eu tenho maior declividade. E esses pontos aqui, essas regiões mais claras, indicam regiões mais planas. Então, a declividade aqui desse terreno, ok? O mapa aqui do lado indica o uso do solo, ou seja, como está sendo ocupada esta área aqui. Então, ocupado como? Afloramento rochoso, área urbana, campo antrópico, floresta, floresta alterada e áreas urbanas não consolidadas. Juntando essas informações do uso do solo e da declividade, eu tenho então, eu posso ter uma interpretação desses mapas aqui como resultado, indicando a vulnerabilidade à expansão humana, ou seja, essas áreas, se forem ocupadas pelo homem, então qual seria o risco, qual seria a vulnerabilidade da expansão urbana nessas áreas? Quais seriam os perigos, quais seriam os riscos que poderiam ocorrer eventualmente se eu tivesse uma ocupação nestas áreas aqui, tá certo? Aqui, quando eu falo em análise integrada de informações prévias, considerando que a minha área em estudo, em campo, seja uma área como essa daqui, eu posso, nesse caso aqui, dividir em níveis, definir em layers, tá? O que seriam determinados níveis distintos, informações sobre a minha hidrografia, sobre a elevação, topografia, sobre a quantidade e os tipos de drenagem que eu possuo, sobre a geologia da área, sobre a geofísica, que indica o quê? Quais são os corpos rochosos em subsuperfície, tá? E quais seriam esses registros de mapas temáticos com um único sistema de coordenadas em comum, ou seja, eu tendo um único sistema de coordenadas localizando os pontos geográficos, vai facilitar sobremaneira, aliás, todos esses mapas quando eu junto todas essas informações sobre essa minha área de estudo aqui, tá certo? Então, quando eu faço uma pesquisa mineral, esse mapa aqui é um exemplo, né, da nossa área do Vale do Paraíba, aqui, do DNPM, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Nesse caso aqui, gente, eu tenho o quê? Informações sobre cada quadrícula dessa indicam áreas que foram concedidas pela União para que esses empreendimentos sejam, na realidade, efetivados. Eu tenho a exploração, eu tenho o estudo, eu tenho a análise, para que se eu possa montar, por exemplo, uma lavra ou algum tipo de extração mineral. Então, eu tenho aqui, por exemplo, autorização de pesquisa em azul, são essas áreas em azul. Concessão de lavra, ou seja, a pessoa fez a pesquisa, deu tudo certinho, então se concede o direito de lavrar, se concede o direito de exploração. A disponibilidade, áreas em verde são áreas que estão disponíveis para serem pesquisadas e efetuar esse processo. Essas fases 97 e 99 são instrumentos específicos do Departamento Nacional de Pesquisas Mineral, tá? Eu tenho licenciamento, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu licenciamento ambiental. Eu tenho registros de extração, requerimento de lavra de garimpo, requerimento de registro de extração, requerimento de lavra e requerimento de pesquisa, ou seja, aqui indica para mim as diversas etapas que eu tenho para que eu faça a minha pesquisa e inicie meu processo de extração mineral dessas áreas aqui. Então, se esse mapa foi tirado do site do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, o DNPM, que é um site, um acesso público, tá? Onde nós podemos ter informações, por exemplo, se eu clicasse em cima dessa quadrícula aqui, eu saberia qual que é o bem mineral, qual que é a sua extração, quem que é o proprietário da área, quem que é a pessoa que está fazendo esse requerimento de extração, tá? Eu tenho todas as informações que são informações públicas
né? Que são informações necessárias para que eu tenha o conhecimento do que está acontecendo em relação à extração mineral nessa área aqui. E como eu disse para vocês, essa área, por exemplo, é a área que nós temos lá aqui do Vale do Paraíba do Sul. Quando nós falamos de mapeamento geológico, aqui está o colega geólogo, que ele vai em campo, né, fazer as coletas de amostra, tirar fotografia, fazer todo tipo de informação necessária que ele possa, né, obter em campo previamente, para que depois em laboratório, fazendo as análises das amostras coletadas em campo, ele possa determinar, por exemplo, a presença ou não desses bens minerais de interesse. O mapeamento geológico. O mapeamento geológico é uma ferramenta imprescindível para a mineração. Ela possibilita a identificação dos depósitos minerais, auxilia na escolha dos locais mais apropriados para a abertura de uma mina. A mina é o local onde vai ser extraído esse bem mineral de interesse. O mapeamento geológico, aliado ao planejamento de lavra, lavra é o local onde se faz a extração, visa otimizar as atividades de lavra, fornecendo informações básicas sobre o modo de ocorrência do minério, sua distribuição geográfica, variação dos teores, ou seja, das concentrações do elemento químico que me interessa, a relação estéreo-minério. Estéreo é aquela quantidade de materiais existentes na minha lavra, no local de extração, onde eu não tenho, por exemplo, o elemento químico, o mineral que me interessa. Então, esta relação do estéreo com o minério, ou seja, o mineral que é interesse, essa relação é muito importante para mim. E presença de descontinuidades geológicas, ou seja, falhas, fraturas que façam com que esse corpo mineral ou mineralizado ele seja contínuo ou não, entre outras. Para que eu faça essas informações em campo, eu tenho que usar, no caso aqui, os sistemas de informações geográficas, o SIG, né? Esse SIG aqui é uma tecnologia que tem experimentado grandes avanços na atualidade, tá? Que hoje em dia é muito fácil, né? Por exemplo, os celulares, eles têm informações que podem, às vezes, dar esse SIG aqui. Por exemplo, a disponibilidade de informação geográfica, assim conhecida como GPS, Global Positioning System, tem evoluído no mesmo passo, tornando o geoprocessamento ferramenta fundamental. O que isso quer dizer? Eu estou em campo, eu tenho instrumentos que vão me localizar em tempo real a minha posição, onde eu estou no mapa, onde eu estou nesta minha área de pesquisa. Antigamente, você tinha que levar um mapa para campo, em papel, você tinha que ter escalas, você tinha que ter localização em campo para se plotar, para localizar você mesmo nesse papel aqui, nesse mapa em papel, ou você ter um estereoscópio de bolso usando uma aerofoto, né, que você traga do seu laboratório para usar em campo. Mas isso às vezes, por exemplo, se você está numa região de floresta, fica muito difícil você encontrar dentro de uma floresta que você está fazendo um mapeamento, por exemplo, um ponto de referência. Já se você tem um GPS, o GPS ligado ao satélite, você já consegue ter a sua localização exata. E quando você chegar no laboratório, você descarrega no computador, ou pelo menos você descarrega na sua planilha de dados, e você pode fazer, por exemplo, depois plotar no mapa a sua localização de qual foi o caminho que você efetuou, por exemplo, na sua viagem de campo, na sua pesquisa de campo. Aqui, gente, é um exemplo, né, de um GPS bem simples. Hoje em dia é bem simples, né? Mas antigamente, até uns 6, 7 anos atrás, isso tinha uma certa tecnologia. Então, eu tenho a minha bússola aqui, eu tenho os dados de tempo, as distâncias que eu percorri, eu tenho a minha velocidade. Enfim, aqui, gente, eu posso ter uma localização exata de onde eu estou. Aqui eu posso me localizar em tempo de chuva, em tempo de sol, quer que seja, qual a minha posição, e isso pode ser plotado no meu computador, pode ser plotado nas minhas planilhas de campo, ou o que seja, tá?
Então, esse daqui seria o exemplo de um GPS. Essas informações hoje em dia, pela tecnologia, a gente pode ter nos nossos celulares, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como pode ser um equipamento desse, tá? Em isolado. Sobre as amostragens de campo, as amostragens que são efetuadas em campo, a coisa é mesmo manual, viu, gente? Então, equipamentos como uma pá, como peneiras, como baldes, né? Como a minha bateia, tá? São utilizados. Então, por exemplo, eu pego o sedimento, eu pego as minhas amostras, eu coloco, eu faço a peneiração desse material todo aqui, eu faço a lavagem desse material e eventualmente, como eu não posso levar uma centrífuga em campo, né? Então eu levo a bateia. Então na bateia eu coloco aqui o sedimento, um pouco de água e movimento circularmente esse instrumento aqui, fazendo com que o mais pesado ele se concentre ao fundo. Dessa maneira, aos poucos, eu vou poder pelo menos tentar fazer uma coleta, né? Em relação a essa amostragem que me interessa. Então aqui, a coleta de amostras, que é, né, que serão concentrados da bateia, o peneiramento dessas amostras aqui, o que não me interessa eu descarto, o mais grosseiro é descartado, e depois aqui a concentração dos finos do material que me interessa, por exemplo, fica no fundo, né, dessa bateia de alumínio. Então aqui seria um processo que é um processo exaustivo, que é um processo que tem que fazer com insistência mesmo para que eu faça a coleta desse material. Aqui, nesse caso aqui, eu tenho a presença de água, né? Então, fica muito mais facilitado usar esse procedimento aqui de campo. Outra maneira que eu posso também coletar informações é através de sondagens. Esse método investigativo, que é a sondagem, tem como objetivo fornecer informações sobre o perfil do solo e as rochas em subsuperfície, ou seja, debaixo do solo, podendo também ser empregada para diversos fins, como, por exemplo, investigação de maciços para execução de fundações. Quando você vai fazer uma construção, você tem que saber o que é que está por debaixo desse solo. Construções de poços para captação de água, os popularmente chamados, né, comercialmente chamados de poços artesianos. Para eu ter a determinação ou a sondagem de petróleo e gás natural, como também pode ser uma ferramenta para pesquisa mineral. Bom, no caso de sondagens então eu tenho um tripé metálico, eu tenho aqui essa minha haste que eu vou levantar através desta roldana, tá? Esta haste aqui, ela vai fazer a percussão, ela vai bater sobre um cano. Esse cano, ele tem sua parte interna vazada, é como se fosse uma estrutura semelhante a um canudo, tá? Desses aqui que a gente toma refrigerante, né? Então, esse cano de metal, ele recebe o impacto desse tubo, que é um tubo pesado. Então você sobe o tubo através, puxando essa corda nessas duas roldanas aqui, solta e esse tubo maciço cai sobre o outro que vai, na realidade, perfurar o solo. Quando você atinge determinado ponto, você faz a captura. O que é a captura? Você vai resgatar esse tubo que recebeu o impacto, e como ele é um tubo oco, ele então vai ter dentro dele o solo ou a rocha que você perfurou. De tal maneira que você resgata, você consegue retirar e extrair com esse material de dentro. Tem como se fosse na ponta desse tubo um mecanismo que fecha, que corta o solo, que corta a rocha, de tal maneira que você extrai. Quando você extrai, então, você consegue obter amostras desse solo ou dessa rocha onde você fez essa percussão. Às vezes, você pode utilizar também esta sondagem, não a percussão, mas a sondagem utilizando maquinários, utilizando essas perfurações automáticas, né? De tal modo que você perfura, né, muito mais fácil nesse caso aqui, rochas mais duras e você consegue ter maior perfuração. Aquela outra sondagem do slide anterior seriam para solos mais moles
e até profundidades não tão grandes. Aqui a profundidade poderia ser muito maior do que do slide anterior, né? Então você também faz a utilização de motores, de máquinas para fazer essa sondagem. Eu posso aqui, então, aqui seria a sondagem utilizando um maquinário. Aqui vocês estão vendo os tubos que vão ser utilizados, né? Eu vou montar toda uma estrutura, todo um caminho com esses tubos aqui. Então, dependendo da minha profundidade, eu vou ter as informações cada vez maiores. E eu também posso ter, gente, essas minhas sondagens também em locais onde eu tenho uma lâmina d'água, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma base aqui. Essa base eu vou colocar esse meu tripé, essa minha sonda em percussão, ou eventualmente eu posso colocar essa minha estrutura mecânica aqui desses motores para fazer então esse meu processo de sondagem de amostragem que eu tenho de rocha ou solo aqui por debaixo dessa lâmina d'água. Então, quando eu extraio esse tubo, aqui eu extraí o tubo, eu abri o tubo. Esse tubo aqui foi aquele tubo que entrou por percussão ou pela ação dos motores, né? Debaixo do solo, debaixo na rocha. Então, observe aqui, eu tenho uma caixa. Essa caixa, então, esses materiais que estão dentro desse tubo, eu chamo de testemunho. Esses testemunhos, então, eu coloco aqui, por exemplo, aqui é o topo e aqui vai ser a base. Então, eu consigo fazer desde o topo aqui, fazer a minha sequência de sedimentos e rochas à medida que eu vou abrindo os meus tubos, de tal maneira, então, que eu tenho uma sequência de informações de solos e rochas. Então, eu tenho o meu testemunho. Então, essas caixas aqui, elas são levadas em campo, e depois analisadas em laboratório. Essa análise de laboratório é uma análise granulométrica, uma análise mineralógica e análise química desses materiais aqui. Com base nisso, então, posso ter informações, por exemplo, da concentração do mineral, do elemento químico que me interessa, da presença ou não desse elemento, desse mineral. Então, com o estudo dessas informações de campo, aliadas com as informações de localização, aliadas com o meu mapeamento geológico e amostras de mão, amostras que eu coleto em campo, vai me ajudar então a que eu tenha maiores informações sobre o que me interessa desse mineral que eu estou procurando. Então, gente, eu posso fazer aqui a caracterização dos minerais. Essa caracterização, ela é feita em laboratório. Então, aquela rocha que eu coletei em campo, eu posso fazer uma lâmina delgada. Lâmina delgada, gente, é aquela lâmina onde a gente usa a lâmina e a lamínula de vidro, onde esse pequeno fatiamento da rocha que eu estou analisando, eu faço então uma lâmina onde eu observo, por exemplo, a disposição desses meus cristais, eu vejo se os cristais de rochas e minerais são identificados, eu faço essa identificação, eu vejo se tem minerais metálicos ou quais sejam do meu interesse em questão, tá? E o próximo passo, depois da observação de microscópio óptico, seria então o microscópio, por exemplo, microscópio eletrônico de varredura, né? Ou microscópio eletrônico de transmissão. Vejo a minha escala, que essa barrinha aqui quer dizer 500 micra, então é muito pequeno, tá? É uma análise muito mais específica do que, por exemplo, essa do microscópio óptico, que está aqui à nossa direita. Então, gente, na caracterização desses meus minerais, eu posso utilizar também microscópio eletrônico de varredura. Essa foto aqui, esta barra indica 5 micra, tá? É muito pequeno, tá? Aqui nesse exemplo, eu tenho aqui esses meus minerais micáceos, aqui que são esses minerais como se fossem pequenas folhas, e aqui eu tenho um feldspato, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a determinação das espécies minerais, eventualmente, nesse microscópio eletrônico de varredura, eu posso ter a presença de ah, microsondas, onde, se esse meu ponto aqui que eu apresento para vocês no slide fosse um local onde eu posso colocar um laser, e esse laser me dá a composição química e mineralógica do ponto, do mineral, né? Então, isso daqui eu posso também fazer a utilização desse tipo de processo e método para fazer a minha determinação dos meus minerais em questão.
Num dos passos finais, eu posso fazer o modelamento numérico, ou seja, baseado nos dados que eu coletei em campo, baseado nos dados que eu coletei em laboratório, eu posso construir um modelo tridimensional, que seria meu modelamento numérico do terreno, MNT, da minha jazida mineral. Vai fornecer informações importantes para o planejamento da minha pesquisa mineral, planejamento do meu território, a susceptibilidade do terreno à erosão, restrições ambientais e cartas de declividade. Então, essas informações aqui, gente, eu consigo em 3 dimensões ter, por exemplo, essas ou outras informações que é do meu interesse. Então, esse tipo de desenho aqui, com essas variações, esses teores, eu poderia, por exemplo, fazer a movimentação deste bloco e verificar esse bloco aqui em todos os sentidos, em todas as direções. Antigamente, isso era muito mais difícil, essa representação. Então, com a evolução dessa metodologia, desse modelamento, então, facilita muito as nossas pesquisas e o nosso entendimento sobre a presença desse bem mineral que nos interessa. Então, eu vejo o potencial mineral. O potencial mineral, gente, é baseado em 3 fatores. Primeiro fator, na probabilidade de ocorrência da jazida mineral, condicionada pela existência de um modelo geológico compatível, ou seja, se eu preciso de um determinado minério, de determinado mineral, elemento químico, ele tem que ocorrer em modelos geológicos que possibilitam a sua presença, tá? Modelos geológicos que, na realidade, vão justificar a sua presença, que seja compatível com a sua existência. Segundo, que tenha existência de um mercado consumidor para a substância ser produzida. Não adianta nada eu descobrir uma jazida, a jazida de um mineral, a jazida de um elemento químico, se eu não tenho mercado consumidor. Eu vou fazer sua extração para quê? Eu vou vender para quem? Tá? E depois, que eu tenho uma logística de transporte desse bem mineral. Pode ser hidrovia, rodovia, ferrovia. Também não interessa, gente. Eu descubro isso em um determinado local e não tenho toda uma logística de transporte. Como que eu vou transportar isso? Vocês entenderam? Então, esse potencial mineral, ele também é baseado nesses 3 fatores aqui, ó, que a gente tem sempre que considerar. Daí, quando eu tenho meu mapa de potencial mineral, eu tenho indicativos de alto potencial da existência do mineral, um potencial moderado da sua ocorrência e um potencial muito baixo da sua ocorrência. Então, dentro da minha área de pesquisa aqui, isso daqui é uma área na Austrália, tá, gente? Cidade de Tamis, né? E Martha Hill. Então, eu tenho esses pontos em vermelho aqui da minha área pesquisada, os locais onde realmente eu vou ter um alto potencial, aqui é ocorrência de ouro, tá, gente? O que eles pesquisaram aqui foi ouro, é ocorrência de ouro. Então, eu vou focar nesses pontos aqui onde eu tenho alto potencial, a minha extração. Eu vou focar nesses pontos aqui, onde eu vou montar as minhas estruturas para a extração desse material, da extração desse mineral, que vai me fornecer o elemento químico que é de interesse.